Os atos processuais, os prazos e as custas representam elementos fundamentais para o funcionamento do processo do trabalho. Todo o processo depende da prática de atos pelas partes, pelos advogados, pelos servidores e pelo juiz. Além disso, a tramitação processual é organizada por prazos que determinam o momento adequado para cada manifestação. Também existem despesas processuais relacionadas ao funcionamento da máquina judiciária. Nesse vídeo eu vou explicar como funcionam os atos processuais trabalhistas, quais são as principais regras sobre prazos e de que maneira surgem as custas e demais despesas dentro do processo trabalhista. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa meta. Vamos lá! Os atos processuais são os acontecimentos praticados dentro do processo com finalidade jurídica específica. Eles podem ser realizados pelas partes, pelos procuradores, pelo juiz ou pelos auxiliares da justiça. Quando o advogado apresenta uma petição, ocorre um ato processual. Quando o juiz profere uma decisão, também existe um ato processual. O mesmo acontece com notificações, juntadas de documentos, despachos e diversas outras manifestações realizadas durante a tramitação da demanda. O processo do trabalho possui tradição marcada pela simplicidade e pela informalidade. Por isso, muitos atos processuais são interpretados com menor rigor formal, quando comparados a modelos processuais excessivamente burocráticos. Isso não significa ausência de regras. Os atos processuais precisam observar requisitos mínimos de validade e devem respeitar as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Um princípio importante relacionado aos atos processuais é o da instrumentalidade das formas. Esse princípio busca evitar a invalidação desnecessária de atos que atingiram sua finalidade prática. Imagine que determinada notificação apresente um pequeno erro formal, mas ainda assim permita que a parte compreenda perfeitamente o conteúdo comunicado e exerça o seu direito de defesa. Em muitos casos, o ato poderá ser preservado. A finalidade prática do ato costuma receber grande importância no processo do trabalho. O sistema busca evitar formalismos excessivos que prejudiquem a efetividade processual sem necessidade real. Os atos processuais podem ocorrer de forma escrita, oral ou eletrônica. Atualmente, o processo eletrônico se tornou predominante na Justiça do Trabalho, modificando significativamente a forma de prática dos atos processuais. Hoje, petições são protocoladas eletronicamente, documentos são juntados digitalmente e intimações frequentemente ocorrem por meio eletrônico. Isso trouxe maior rapidez para o andamento processual e alterou a rotina prática dos profissionais da área. Apesar da forte presença tecnológica, a oralidade continua exercendo influência importante no processo trabalhista. Diversos atos ainda podem ocorrer verbalmente, especialmente em audiências. Outro aspecto relevante é a publicidade dos atos processuais. Em regra, os atos praticados no processo são públicos e podem ser consultados pelas partes e pela sociedade. Entretanto, existem hipóteses excepcionais de sigilo processual. Isso pode ocorrer quando a proteção da intimidade, da segurança ou de outros interesses relevantes justificar restrição de acesso aos autos. Os atos processuais também precisam respeitar uma sequência lógica dentro do procedimento. O processo funciona por etapas organizadas e cada ato normalmente depende da prática regular de atos anteriores. Imagine que Tício apresente reclamação trabalhista contra uma determinada empresa. Após isso, a parte contrária será notificada para participar do processo. Somente depois surgirão outros atos processuais ligados à defesa e ao desenvolvimento da demanda. Outro tema muito importante envolve os prazos processuais. O prazo corresponde ao período disponível para a prática válida de determinado ato processual. Os prazos existem para garantir organização, segurança jurídica e andamento regular do processo. Sem limites temporais, as demandas poderiam permanecer indefinidamente paralisadas. No processo do trabalho, atualmente, os prazos normalmente são contados em dias úteis. Essa regra aproximou o sistema trabalhista da sistemática adotada pelo Código de Processo Civil contemporâneo. Os dias úteis excluem sábados, domingos e feriados. Isso busca proporcionar maior equilíbrio para a atuação das partes e dos procuradores. Imagine que Mévia seja intimada em uma segunda-feira
para praticar determinado ato em 8 dias úteis. Nesse caso, a contagem normalmente desconsiderará os fins de semana e eventuais feriados existentes no período. A contagem dos prazos exige atenção ao momento da intimação ou da ciência oficial do ato processual. Em regra, o prazo começa após a efetiva comunicação da parte interessada. Os prazos podem ser legais ou judiciais. Os prazos legais são definidos diretamente pela legislação. Já os judiciais são fixados pelo próprio magistrado em determinadas situações específicas. Também existem prazos próprios e impróprios. Os prazos próprios geram consequências processuais para as partes quando não são observados. Já os prazos impróprios costumam estar ligados à atuação do juiz e dos servidores. Quando a parte de um processo deixa transcorrer determinado prazo sem manifestação, normalmente ocorre preclusão. A preclusão representa a perda da possibilidade de praticar aquele ato processual específico. Imagine que Semprônio tenha prazo para apresentar manifestação e permaneça completamente inerte até o encerramento do período previsto. Dependendo da situação, ele poderá perder a oportunidade de se manifestar posteriormente sobre aquela questão. A preclusão contribui para a estabilidade e a organização processual. O sistema busca evitar um retorno indefinido a etapas já superadas do procedimento. Outro aspecto importante envolve a suspensão e a interrupção dos prazos processuais. Existem situações em que a contagem do prazo é temporariamente paralisada. Os feriados forenses, por exemplo, podem influenciar a contagem dos prazos. Além disso, certas situações excepcionais também podem justificar a suspensão temporária da tramitação processual. A pandemia da Covid-19 trouxe exemplos importantes de suspensão de prazos processuais em larga escala no Poder Judiciário brasileiro. O horário de funcionamento dos tribunais também possui relevância prática para a realização de atos processuais. No processo eletrônico, diversos atos podem ser praticados até horários específicos previstos pelas normas judiciais. Outro ponto importante envolve as notificações e intimações. Esses atos servem para comunicar oficialmente às partes sobre movimentações processuais relevantes. A notificação geralmente está ligada ao chamamento inicial da parte para integrar o processo. Já a intimação costuma comunicar decisões, despachos ou necessidade de prática de determinados atos processuais. A regularidade dessas comunicações é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa. Uma parte não pode exercer adequadamente os seus direitos se desconhecer os atos praticados no processo. Imagine que Cornélio seja intimado de determinada decisão judicial. A partir dessa comunicação oficial, começará a contagem do prazo para eventual manifestação processual. Outro tema importante são as custas processuais. As custas representam despesas relacionadas à atividade jurisdicional desenvolvida pelo Estado. Na Justiça do Trabalho, as custas possuem regras próprias previstas na CLT e em normas correlatas. Elas podem surgir em diferentes momentos processuais, dependendo do caso concreto. Em muitas situações, as custas são calculadas com base no valor da condenação ou do acordo celebrado entre as partes. Imagine que determinada ação trabalhista termine com condenação da empresa ao pagamento de verbas ao trabalhador. Sobre esse valor poderão incidir custas processuais, conforme critérios legais aplicáveis. Também existem outras despesas processuais, além das custas propriamente ditas. Entre elas estão honorários periciais, despesas com diligências e outros gastos necessários ao desenvolvimento do processo. Os honorários periciais costumam surgir quando existe necessidade de perícia técnica. Isso ocorre, por exemplo, em discussões relacionadas à insalubridade, periculosidade ou análise contábil especializada. Imagine que Mévio alegue trabalhar exposto a agentes insalubres. O juiz poderá determinar a realização de perícia técnica para avaliação das condições ambientais de trabalho. O profissional responsável pela perícia terá direito à remuneração correspondente. Outro aspecto importante envolve a gratuidade da justiça.
Pessoas que comprovem insuficiência econômica podem obter benefícios relacionados à dispensa de determinadas despesas processuais. A gratuidade busca garantir acesso efetivo à justiça e impedir que dificuldades financeiras inviabilizem a defesa de direitos trabalhistas. Entretanto, as regras relativas às despesas processuais sofreram alterações importantes após a reforma trabalhista. Diversas discussões surgiram sobre responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas em determinadas hipóteses. Outro tema relevante envolve o arquivamento da reclamação trabalhista. Em certas situações previstas em lei, a ausência da parte autora pode gerar arquivamento do processo e consequências relacionadas às custas. O sistema processual busca estimular participação responsável das partes e evitar movimentações desnecessárias da estrutura judiciária. Também merece destaque o dever de cooperação processual. O andamento eficiente do processo depende da atuação adequada das partes, procuradores, magistrados e servidores. A boa-fé processual possui enorme importância nesse contexto. O sistema não protege comportamentos abusivos, procrastinatórios ou fraudulentos praticados durante a tramitação processual. Outro aspecto relevante é que os atos processuais devem respeitar os direitos fundamentais processuais previstos na Constituição Federal. Mesmo diante da busca por rapidez e simplicidade, o processo precisa preservar garantias essenciais das partes. Compreender as regras relativas aos atos processuais, aos prazos e às despesas processuais ajuda você a enxergar como o processo trabalhista funciona concretamente no dia a dia da Justiça do Trabalho. Aos poucos, a tramitação processual deixa de parecer uma sequência confusa de procedimentos e passa a revelar uma lógica própria de organização e funcionamento. E eu tenho uma playlist aqui no canal de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Recomendo você assistir quando esse vídeo aqui acabar. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário com a frase: conhecer o direito transforma caminhos. Conhecer o direito transforma caminhos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente quer aprender, quer crescer, quer construir um futuro melhor. A maioria das pessoas desiste muito cedo. A maioria das pessoas abre um vídeo, assiste 1 ou 2 minutos e vai embora. E você continuou, você dedicou uma parte do seu tempo para aprender algo novo. Isso diz muito sobre você. Talvez você esteja começando agora, talvez você já esteja estudando há algum tempo, e talvez você tenha dúvidas, inseguranças ou até mesmo aquela sensação de que está demorando mais do que você gostaria para avançar. Mas eu quero que você saiba que praticamente toda pessoa aprovada já passou por isso em algum momento. O importante não é estudar perfeitamente todos os dias. O importante é continuar seguindo em frente, um passo de cada vez, uma página de cada vez, uma aula de cada vez. E se esse conteúdo está ajudando você, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muitas vezes existe alguém próximo que também se beneficiaria com esse conteúdo, mas ainda não encontrou esse caminho para começar. Você pode ajudar essa pessoa simplesmente enviando esse vídeo. E falando em começar, eu quero apresentar aqui rapidamente o meu novo material que eu preparei com muito carinho para quem deseja aprender o direito para concursos públicos. Ao longo dos últimos anos, milhares de pessoas já passaram aqui pelo canal buscando exatamente a mesma coisa. Elas queriam entender o direito, mas na sua trajetória acabavam muitas vezes encontrando por aí livros difíceis, explicações complicadas e materiais que pareciam feitos apenas para quem já tinha experiência na área jurídica. E eu sei que para quem está começando, as coisas precisam ser mais fáceis de entender. E foi pensando nisso tudo que eu criei o Direito Básico para Concursos. Vou explicar do que se trata. É um box com 7 e-books, 7 livros digitais, que reúne 15 das matérias mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os temas mais cobrados pelas bancas, para que você possa estudar aquilo que realmente faz a diferença. Todo o material foi escrito com linguagem simples, tom leve e explicações acessíveis. Eu procurei ensinar como se eu estivesse conversando diretamente com você. Ao longo dos capítulos, eu utilizei diversos exemplos para mostrar como cada conceito funciona na prática.
e se torna um aprendizado muito mais fácil para quem está começando. Esse material, o Direito Básico para Concursos, é indicado para quem nunca estudou o direito ou para quem já tentou estudar, mas ficou perdido, e também para quem sente dificuldade nas matérias jurídicas, para quem sente que ainda precisa de uma ajuda para estudar. Muitas pessoas não percebem que o maior obstáculo não é a falta de inteligência. O maior obstáculo costuma ser a falta de uma base sólida. Quando a pessoa tenta avançar sem entender os fundamentos, tudo parece mais difícil. Ela lê e não compreende. Ela assiste às aulas e depois esquece. Ela resolve questões e erra praticamente tudo. Com o tempo surge a frustração, o desânimo e até a vontade de desistir. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu me dedico ao direito desde a época da faculdade. Lá na faculdade eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma. E eu recebi inclusive uma medalha pelo desempenho acadêmico. E antes mesmo de concluir a graduação eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Mas existe uma coisa importante que eu gosto de contar aqui. Lá na escola eu era uma aluna normal. Em algumas matérias eu até ficava em recuperação. Eu não era uma criança considerada superdotada. Então o que fez a diferença foi a vontade de aprender. Por isso eu acredito que você também pode avançar muito mais do que você imagina. Além dos 7 e-books, no Direito Básico para Concursos você também recebe um bônus, que é o curso Aprovação Acelerada. Nesse curso eu compartilho 7 aulas com orientações que podem ajudar você a estudar melhor, a aprender com mais eficiência e a evitar erros comuns que atrasam a preparação de muitos candidatos. Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, estudo das leis, definição de objetivos, mentalidade e técnicas para aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para ajudar você a aproveitar melhor o seu tempo e construir uma preparação mais organizada. E para que você tenha tranquilidade, a sua compra conta com garantia de 7 dias. Você pode acessar, você pode baixar os e-books, você pode ler tudo que você quiser. E aí você decide se ele é mesmo para você ou não. Você pode conhecer o material e avaliar se ele faz sentido para você. Se você quiser saber mais, o link para acessar o Direito Básico para Concursos está na descrição desse vídeo. Agora, eu também quero dizer outra coisa muito importante. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. Você não precisa adquirir esse material para continuar estudando. O mais importante é que você continue avançando. Se você decidir entrar para o Direito Básico para Concursos, eu vou ficar muito feliz em ajudar nessa caminhada, porque eu acredito que essa é a forma mais rápida de construir essa base para concursos. Mas você também pode continuar aprendendo com os conteúdos gratuitos aqui do canal. Eu já publiquei mais de 1000 vídeos gratuitos ao longo de mais de 10 anos ensinando direito aqui na internet. São mais de 50 milhões de visualizações acumuladas aqui nos meus vídeos. E uma enorme biblioteca de conteúdo à sua disposição. Aproveite isso. Explore as playlists, assista aos vídeos todos os dias. Mesmo que você estude apenas alguns minutos por dia, em pouco tempo você já vai começar a perceber uma diferença no seu conhecimento e também na sua confiança. O segredo está na constância. Continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando no seu potencial. E lembre-se de uma coisa, o fato de você estar aqui mostra que existe um objetivo dentro de você. Existe um desejo de crescer. Existe uma vontade de conquistar algo melhor para a sua vida. Não ignore isso. Alimente esse objetivo todos os dias. Você pode ir muito mais longe do que você imagina. E agora eu quero fazer um convite. Eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você continuar aprendendo. Clique e aproveite. Assista pelo menos mais um vídeo hoje. O seu futuro agradece por cada pequeno passo que você dá agora. Até!